Olá pessoal, boa noite. Vamos iniciar a nossa live hoje, que é lançamento do nosso curso de preenchimento labial. E como prometido, para essa live nós vamos ter procedimento na prática. Já estou com a minha modelo, que está com anestésico nos lábios, e ela já está preparada aí para nós iniciarmos daqui a pouco a nossa prática. Eu resolvi começar essa live um pouquinho mais cedo, para dar tempo depois de também tirar todas as dúvidas e não ficar muito tarde para o pessoal dos outros países. Então eles solicitaram que adiantasse um pouquinho para estar acompanhando ao vivo, mas para quem entrar às 8 horas também vai conseguir pegar aí o procedimento, todas as dicas que eu vou dar e depois vou tentar deixar gravada, tá? Mas se der algum probleminha aí, o bom é assistir ao vivo mesmo, que aí você não corre o risco de ficar sem assistir o procedimento ao vivo. Oi, Bárbara, tudo bem? Muito obrigada. A Bárbara escreveu aqui, maravilhosa, a melhor prof que já tive. Obrigada, Bárbara. Bárbara, minha aluna querida, que está lá no grupo dos alunos também. A Célia está aqui, a Letícia. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu trouxe diversas dicas para falar um pouquinho com vocês aqui, porque vocês sabem que eu gosto de lives mais dinâmicas, né? Para trazer conteúdo realmente, sem ficar enrolando muito. Mas assim, o que eu queria destacar nessa live aqui? Hoje a gente tem o lançamento do nosso curso livre de lábios. É um procedimento de estética avançada. Então, curso livre, vocês sabem que qualquer pessoa pode fazer o curso, porém, ele não traz habilitação para os profissionais. Então, qual a formação que eu preciso para estar trabalhando com procedimentos de estética avançada, né? Agulha e cânula. Você precisa ter a tua formação anterior na área da estética ou na área da saúde, respeitando o seu respectivo conselho de classe, tá bom? Então, já vou tirar essa dúvida aí. Deixa eu dar aqui. A Alpha Beauty tá aqui presente na live. Um abração. Também sempre acompanho as lives dela. Ela tem um conteúdo muito legal, conteúdo gratuito lá no YouTube, tem no Insta também. Um beijão. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ir deixando que eu vou tentar responder todas as perguntas depois. Porém, quando eu colocar a minha luva de procedimento, talvez vai ficar algumas perguntas aí sem responder, mas daí eu volto, né? E aí eu respondo no final da live. Eu vou ficar um tempão aqui com vocês para tirar várias dúvidas aqui. A Fernanda aqui na live, a Cris, do Congresso de Barra Mansa. Isso aí, pessoal, vou deixar o pessoal entrando, aí já compartilha essa live para quem tem interesse em preenchimento labial. Olá, tudo bom? Porque essa live, como eu disse, eu vou trazer dicas e vou trazer algumas explicações sobre técnicas que o pessoal tem muita dúvida. E quais são essas técnicas? Nós vamos fazer um procedimento com um produto que ele não tem reticulação, porém eu vou trazer as técnicas para mostrar para vocês. O mapeamento, né, que é o básico, mas que não é uma receita de bolo, a gente precisa ter uma visão, né, do que a gente vai fazer aí quando a gente trabalha com lábios, mesmo porque não é aquele lábio bem desenhadinho que você vai pegar todas as vezes, você tem que avaliar o formato do lábio. Essa é uma dificuldade grande dos profissionais da área da estética, a avaliação e o mapeamento na hora do preenchimento, a questão da dosagem. Então, uma dificuldade que eu observo muito para quem está começando com a técnica é você conseguir administrar o êmbolo da agulha. Porque como o material tem reticulação, ele traz resistência na hora da aplicação. Quero falar um pouquinho sobre o que é a técnica russa, né, que é a famosa técnica russa. Um pouquinho também sobre o Miami Lips. Aqui, ó. A Mademoiselle comentou aqui, meu lábio ficou lindo. Gente, eu sou péssima falando os nomes do pessoal que comenta, porque eu sempre fico na dúvida se eu tô pronunciando correto. Boa noite, Marisa. E aí, a primeira dica que eu já vou dar é que você tenha sempre um enxaguante bucal quando você trabalha tanto na pressurizada quanto na agulha e na cânula no teu espaço. Nem vou mostrar a marca aqui, tá? Qualquer enxaguante bucal que você tiver, pra quê? Para o teu cliente, o teu paciente já fazer a antisepsia aí na região intraoral, né? Escova os dentes bem certinho, já faz o enxágue com o enxaguante bucal. Então, eu já deixo sempre um copinho separado aqui e eu já vou alcançar ali para minha modelo que está posicionada na maca,
para que ela faça um gargarejo com esse produto. Então é bem importante essa parte, porque a gente muitas vezes vai acabar pegando em região de mucosa úmida. Aí a gente precisa garantir, né, que esteja tudo bem aí, tudo também higienizado, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora. Vou trazer dica aqui de anestésico, que é uma técnica de anestesia que eu sempre uso e eu explico tudinho lá no curso também, mas vocês já vão ter a oportunidade de adiantar um pouco do conteúdo aí. E eu trago conteúdo mesmo, vocês sabem que a live não é para encher linguiça, como diz, né? Para trazer conteúdo mesmo. Então eu vou mostrar como se eu estivesse aqui num atendimento na prática. Claro que ao vivo, para gravar e para monitorar, muitas vezes a gravação não fica igual a do curso, que é em 4K, com todos os cuidados, com o pessoal da gravação, né? Mas eu vou fazer o possível para depois deixar gravado uma aula com conteúdo legal aqui. Se alguém tiver alguma pergunta já referente ao procedimento, pode estar perguntando aqui. Eu sei que vai ter muita dúvida qual a marca de ácido que eu uso, né? Reticulação, crosslink. Então eu já vou respondendo algumas que deixaram na caixinha de perguntas lá, que é a duração do procedimento de preenchimento labial. Quando a gente usa uma reticulação boa, correta para lábio, né, que não é só pegar o crosslink maior ou a maior reticulação, nós temos uma durabilidade aproximada de até 1 ano, né? Então, de 8 meses a 12 meses é um período de durabilidade desse procedimento. É claro que tem casos que duram um pouquinho menos e geralmente dura até mais do que 12 meses, porque sempre fica algum resquício daquele ácido hialurônico do lábio. Sim, Fernanda, o curso é com ácido hialurônico reticulado, tá? Tem agulha e tem cânula, porém eu vou trazer só algumas técnicas aqui na live, não tem como abordar todo o conteúdo do curso, porém eu vou trazer algumas técnicas aqui para explicar qual a diferença das técnicas. Por exemplo, assim, quando eu vou avaliar, como que eu vou avaliar também o ácido que eu vou colocar, porque isso depende do cliente também. Quando eu estou trabalhando com um lábio mais flácido, eu preciso o quê? Eu preciso de mais sustentação, de mais eversão daquele lábio. Então, eu vou procurar um ácido com um crosslink um pouquinho maior, né? Uma reticulação um pouco maior, para eu conseguir everter aquele lábio, trazer sustentação e mais durabilidade no procedimento. Agora, quando eu trabalho com lábio que já é jovem, não tem muitas linhas periorais, não tem perigo daquele ácido com crosslink menor, porque vocês vão entender depois trabalhando que quando o crosslink, a reticulação do ácido, ela for menor, a reologia muda. Então, o ácido ele acaba sendo um pouco mais fluido. Só que isso é bom para lábio jovem, mas muitas vezes para lábio com muito vinco, com muita flacidez, não vai trazer a sustentação que eu preciso. Claro, sempre prezando pela naturalidade dos lábios, a gente não quer nada artificial, então eu prezo muito isso e é o que eu trago no curso. Naturalidade, um lábio bonito, um lábio sem grumos, né? A gente vai aprender como fazer um lábio bem lisinho, um lábio moldado, né? Que melhore os aspectos do lábio e sem perder as características naturais, que é isso que é o mais importante, né? Não deixar de fato aquele lábio artificial. E nós sabemos, é claro, que 1 ml é pouco produto. Porém, se nós aproveitarmos bem esse 1 ml, nós trazemos um resultado lindo com apenas 1 ml de ácido. Claro, para quem quer um lábio super volumoso, aí o indicado é usar 2 ml. Temos as contraindicações, né? Gestantes e lactantes só depois do período que o bebê já esteja, né, com uma alimentação sólida, não dependa só da amamentação. Aí muitos profissionais já liberam, né, para fazer o preenchimento labial, gestantes não. Quem tem alergia a ácido hialurônico, que é raríssimo, mas também tem, né, temos que cuidar que a maioria do ácido hialurônico reticulado, a maioria dos ácidos, ela vem com lidocaína. Então, tem pessoas que não têm alergia ao ácido hialurônico, mas têm alergia à lidocaína. E o bom que eu trouxe no curso, depois eu vou dar uma pincelada também, como resolver as intercorrências, como resolver um possível início de necrose, como identificar, porque a gente
precisa trabalhar da forma correta com o protocolo, mas o essencial é que você saiba como lidar com qualquer tipo de intercorrência. Isso é o principal quando você está trabalhando com ácido. E sim, você profissional injetor precisa ter hialuronidase sempre no seu espaço, monitorar o pós do cliente, porque não é impossível de acontecer uma intercorrência. A diferença é que quando nós estamos preparados, estamos seguros, nós conseguimos lidar e manejar essas intercorrências para que não haja problema nenhum e nós conseguimos então fazer o procedimento com eficácia, trazendo resultado sem prejuízo nem para nós nem para o nosso cliente. Então isso é de grande importância também, resolver intercorrências. Das contraindicações também, pessoas com doença autoimune, pessoas que estão em processo de tratamento de câncer. Tudo isso são as contraindicações dos procedimentos normais aí de estética que a gente está acostumado a falar aí em live. Eu vou iniciar, vou posicionar o celular. Eu já deixei o anestésico tópico agindo, porém eu vou mostrar uma técnica de anestesia intraoral para você que não faz anestesia nos forames, né? Geralmente a gente recebe aquela anestesia intraoral com Kercule, né? Para fazer a anestesia do forame infraorbital e do forame mentual. E nesse caso a gente vai fazer uma anestesia um pouquinho diferente, que é uma anestesia que eu gosto muito, e eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Então vamos posicionar aqui. Deixa eu vou te dar um enxaguante. Você pode fazer o gargarejo, aí você coloca de volta ali no copinho já. Já vai ficar o modelo daqui a pouquinho. Deixa eu arrumar bem aqui, pessoal. Como que tá o som aí da live? Tudo certo? Falem um ok aí se a live tá com um som bom. Vamos arrumar a iluminação. Fernanda falou que o som tá ótimo, então a gente vai prosseguir, tá? Eu já deixei o meu material todo separado para depois que eu calçar as luvas, eu não vou mais encostar no celular. Se eu precisar encostar, não tem problema, eu troco a luva, tá, pessoal? Já deixei tudo separadinho aqui. E vou iniciar com a antisepsia com álcool 70. Observem que ela está com anestésico tópico. Eu deixo a sugestão de anestésico lá no curso também, porque esse anestésico tópico, como a gente vai fazer a entrada aqui com agulha, e a agulha ela tem a ponta dela bem cortante, a pessoa acaba sentindo sensibilidade mesmo com o anestésico intraoral. Então, geralmente eu uso os dois. Aí no curso eu trago essas opções também de você utilizar um anestésico só, de você utilizar duas técnicas de anestésico, aí fica a critério de cada um. A câmera tá boa assim, pessoal? Precisa virar? Acho que tá bom, né? Vou trocar de lado aqui e eu vou iniciar a marcação do lábio por fora, os pontos que eu vou anestesiar por dentro. Então, eu vou dividir esse lábio no meio. E aqui desse lado eu vou colocar em torno de 3 pontos. Vou espalhar esse anestésico aqui, mas esses pontos eu tô fazendo na parte externa, só que eu vou fazer ele na parte interna da boca, tá? Então, mais 3 pontinhos aqui desse lado, embaixo também, e do outro lado também. Eu vou colocar mais ou menos em torno de 0,1 a 0,2 em cada ponto. Eu vou iniciar, por exemplo, eu poderia iniciar tanto pelo lábio superior quanto inferior,
E no caso, se eu quiser, por exemplo, anestesiar só a parte superior, fazer o procedimento, anestesio a inferior depois e faço o procedimento, posso fazer também. Eu acho mais adequado porque esse anestésico intraoral que a gente coloca aqui, ele tem uma durabilidade de efeito bem curta. Então, eu prefiro fazer isso. Eu não estou conseguindo olhar se tem pergunta, mas depois eu respondo tudo. Então, segura aí as perguntinhas que depois eu já vou estar respondendo, tá? Então, a parte externa eu vou iniciar como? Eu vou pegar aqui por dentro da boca, pode deixar o lábio bem soltinho. Entre o pré-molar e o canino, eu vou fazer o primeiro ponto. Olha o tamanho da minha agulha e eu vou entrar bem superficialmente, eu não preciso entrar com ela inteira. Entro bem na divisa aqui entre a gengiva e o início da pele. Então, eu vou entrar aqui, numa tremidinha aqui, é praticamente indolor. E vou colocar 0,1 aqui, a 0,2. Então, venho aqui, vou colocando mais devagar, porque a lidocaína ela arde um pouquinho, fica mais confortável. Segundo pontinho aqui, mais ou menos no meio, que a gente tinha marcado. Vou colocar um pouquinho mais. E aí, eu posso também refazer esse anestésico quantas vezes eu achar necessário, tá? Começou a dar mais sensibilidade, eu venho e refaço o anestésico. Até aqui eu usei meio ml. Então, observem que eu não entro tão profundo com a pontinha da agulha, só me certifico que eu entrei, né? Na pelezinha aqui, na junção aqui da mucosa. E da gengiva, e vou colocando aqui o anestésico. Menos de 1 ml. Depois a gente vai fazer a mesma coisa no lábio superior. Então, entendido até aqui da questão do anestésico, já vou aguardar alguns segundinhos até que eu pego o produto, já vai agindo aí o anestésico no lábio. Nós vamos estudar um pouquinho o mapeamento desse lábio. Nós já temos aqui um lábio bem bonito. É um lábio que não tem assimetria. Por exemplo, eu peguei um lábio assimétrico aqui. O que eu vou fazer? Obviamente, eu vou verificar o lado que tem a possível assimetria e eu vou compensar com um pouquinho mais de produto. Para quê? Se o lábio tá mais baixo de um lado, né? Por exemplo, o lado direito tá mais baixo do que o esquerdo. Significa que aqui eu vou manter os pontos, né? Não deixo de aplicar. Mas aqui eu aumento um pouquinho a quantidade e tento fazer a eversão desse lábio. E essa eversão eu gosto muito de trabalhar com a técnica russa. O que é a técnica russa? Nós temos várias técnicas para trabalhar. Primeiro eu já vou isolar aqui perto da comissura. Por que isolamos aqui? Porque aqui, muito próximo à comissura, nós temos... Um ponto é que se superficializa a artéria labial, tanto a superior quanto a inferior. Outro ponto é que quanto mais perto a gente chega com o material reticulado, nós evertemos demais esse lábio muitas vezes e aí fica aquele lábio alargado, com aspecto de salsicha, né, que a gente fala, ou aquele aspecto bico de pato. Então, eu sempre tenho cuidado aqui, que não é todo lábio, a maioria não tem indicação de trabalhar aqui próximo à comissura. A gente sabe também que na maioria dos casos, a nossa artéria labial superior e a inferior, ela está presente na região da mucosa intramuscular. Por isso que o plano mais seguro, que não é 100% seguro, mas é o mais seguro para trabalhar, é a região de subcutâneo do lábio. Ou seja, eu ultrapasso aqui a pele do lábio, eu já estou em subcutâneo, que é superficial, muito superficial para trabalhar. Isso vai evitar de chegar em punção aqui, fazer uma punção nas artérias, tanto na labial superior quanto na inferior também. Então, isolamos aqui a comissura. A técnica russa, o que é? Vocês escutam falar e muita gente não sabe. São palitinhos, são traves para eversão do lábio. Então, são travezinhas que a gente vai fazendo no lábio para fazer a eversão do mesmo. Deixa eu olhar bem de frente aqui para não fazer torto. Quantas traves eu faço? Isso depende muito do comprimento do lábio.
E a gente tem que lembrar que essa região central do lábio é onde nós queremos trazer mais volume. Então, eu trago mais projeção aqui e vou diminuindo essa projeção conforme eu chego perto da comissura. Isso eu tenho que ter em mente também. Podemos trabalhar com as técnicas de bolos. Geralmente, quando eu faço bolos, eu também já retroinjeto aqui para fazer uma trave de eversão, porque nem todo lábio ele tem um espaço bom de trabalhar como esse, né? Que a gente tem um vermelhão seco aqui exposto para a gente trabalhar. Tem lábios, por exemplo, no curso tem alguns lábios que a gente pegou que não tem praticamente espaço, que o lábio é assim. Então, como é que a gente vai fazer? Nós temos que inverter esse lábio, nós temos que trazer esse lábio para fora para a gente conseguir trabalhar. E aí que entra essa técnica russa, que é de palitos, né? A gente vai fazendo os palitinhos de eversão, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima também. Então, na parte superior, a gente também vai fazer algumas traves de eversão. Aí, podemos também fazer o bolos. Qual que é o ponto correto aqui do bolos? Eu vou observar aqui o meu arco do cupido, o ponto alto do arco do cupido, e vou traçar aqui uma linha aonde eu vou fazer os meus bolos principais. Tanto na parte superior e eu sigo na parte inferior também. Daí aqui eu vou mostrar a técnica do Miami Lips. O que é o Miami Lips? É quando a gente tem aquele lábio com relevo aqui no meio, que é aquele lábio com aspecto de bundinha de bebê. Aqui fica um relevo, ela já tem naturalmente aqui, ó. Os tubérculos, eles são bem marcadinhos. E aqui no meio tem um leve relevo. A gente vai preservar esse relevo aqui dela. Mas se o cliente não gostar, o paciente não quiser, a gente coloca produto aqui também para deixar mais retinho aqui esses tubérculos centrais, tá? Então, tem duas possibilidades também. Bolos, posso fazer microbolos aqui para volume também, ou então vetores na horizontal para volumizar, depois eu mostro rapidinho também. E é claro, não poderíamos deixar de falar, além da técnica russa, do Miami Lips, técnicas de contorno labial. No curso, a gente apresenta as técnicas com agulha e cânula, mas contorno refinado, a gente sempre faz com agulha, porque a gente consegue trazer um contorno mais refinado, uma definição melhor no lábio. Então, agora que tá anestesiado, tá sentindo bem anestesiado? Uhum. Eu vou pegar o produto e a gente vai iniciar a aplicação. Deixa eu dar uma espiadinha aqui, que se tem alguma dúvida. Não vou poder olhar. Depois eu respondo todas as dúvidas aí. Tô pegando meu material preenchedor aqui. Dúvida que a gente tem é quanto que nós vamos colocar por ponto. Isso também é bem personalizável. Por quê? Vou tentar limpar para não fazer a aplicação em cima da marcação, tá, pessoal? Que eu não gosto. Quanto que eu vou colocar por ponto de produto, né? Que é uma dúvida que sempre aparece. A quantidade por ponto vai depender do tamanho do lábio. Eu vou encontrar lábios mais curtos, lábios mais largos que comportam muitas vezes até mais de 1 ml por sessão, porém eu me atenho a 1 ml, né? Eu não gosto de aplicar mais de 1 ml por sessão, que me traz uma segurança maior. Só higienizei aqui, mas a gente vai começar então fazendo o bolos, tá? Eu vou estar usando uma agulha 30G, no curso eu vou estar ensinando com a agulha que vem no ácido, que é a 27G.
Então, assim, diferente do tamanho da agulha, o que que eu vou precisar cuidar quando eu tô fazendo o lábio? Deixo preferencialmente o bisel voltado para cima, sempre tiro o ar da agulha. De preferência, eu trabalho com gás estéreo também, tá? Gosto de trabalhar com gás estéreo. Então, eu vou chegar até um certo ponto do lábio, mas eu vou cuidar o quê? Para não chegar em região de mucosa. Por que que eu não vou chegar na região da mucosa? Porque nessa região aqui é que acontece muitos erros, que é você coloca material aqui na divisa, além do risco de você estar puncionando a artéria ou injetando material dentro da artéria labial, fica aquele ácido muito superficial, que gera aqueles grumos. Eu vou começar, tá sentindo um pouquinho? Bem tranquilo. Qualquer coisa você fala, tá? E agora já deve até ter passado quase o anestésico. Então, eu vou entrar aqui o meu primeiro pertuito de entrada. Entrei com a agulhinha, tá? Vou cuidar para não chegar tão próximo da mucosa. Espelho ela, tá bem posicionada aqui. Sempre aspiro o produto. Então, aspiro 1, 2, 3, 4, 5. O que é a aspiração? Eu puxo para trás o êmbolo e observo se não tem retorno sanguíneo. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de produto só. Vou colocar 0,05 só. Um pouquinho só de produto, ó. Observe que ele fica até meio branquinho aqui, porque ele tá bem superficial. A minha agulha fica bem espelhada. Quando eu ergo ela fica espelhada. Eu consigo ver ela branquinha ali. E eu vou retirando a agulha e retroinjetando. Fiz o bolos paradinho, retroinjeto o produto. Pronto. Até essa modelo eu já vou avisar que ela sangra bastante, tá? Mas não tem problema não, a gente vai fazendo bem devagarinho. E aí, se passar anestesia, né, como que é pra filmagem mesmo, aqui a gente tem que fazer devagar. A gente vai fazendo várias vezes de novo a anestesia, que essa é bem segura. Então, acompanho o ponto alto do arco do cupido, eu vou entrar no meu próximo boss. Qual que é o ponto? Entre a pele e o vermelhão seco. Entrei, ó, por que que eu vou praticamente costurando o lábio? Porque se eu ficar enfiando a agulha em linha reta, ou ela superficializa demais, ou ela desce demais. Então, observa aqui, antes de chegar na mucosa, cheguei num ponto ideal aqui do meu lábio para fazer o volume, aspirei, e aí eu venho aqui e coloco mais um microbolos de 0,05, um pouquinho menos, e retroinjeto o produto. Na verdade, a maior dificuldade aqui é dosar nos primeiros preenchimentos que você vai realizar. É dosar a quantidade para você sempre colocar igual de um ponto para o outro. Porque não pensem que a seringa do ácido com crosslink alto é fácil de manusear. Você vai ter que apertar bastante para sair o produto. Ele não sai tão fácil, não. Vou deixar para fazer mais um pouquinho de bolos aqui depois, porque eu vou colocar a técnica do Miami Lips ali, o fio dental. Vamos fazer algumas traves aqui, então. Vou deixar aqui o meu bisel virado para cima. Então, vou entrar aqui. Entre a pele e o vermelhão. Se você sentir muito, você pode falar, tá, Milena? Não, vou bem tranquilo. Vou costurando aqui. Cheguei até mais ou menos o ponto antes da mucosa. Observem ali a pontinha da agulha onde é que tá. E agora eu vou aspirar a mesma coisa, tá? Eu sempre aspiro mesmo que eu retroinjeto. Aspirei, não retornou o produto, venho retroinjetando um pouquinho do produto. Bem devagar. Normal vazar um pouquinho do produto ali. Vou fazer mais duas aqui, depois eu passo para o outro lado. Se precisar parar para fazer contenção do sangue, a gente para. Então, conforme eu vou chegando aqui perto da comissura, eu venho costurando, cheguei no ponto certo, aspiro e retroinjeto. Eu vou diminuindo a quantidade de produto que eu vou colocando aqui no lábio. Esse material, ele não tem reticulação, então ele vai fazer um skin booster labial no lábio da nossa modelo. Eu tô preparando esse lábio para depois a gente vir daqui 15 dias com o preenchimento. E no caso dela, 1 ml vai ser mais do que suficiente, porque ela tem um lábio já bem bonito, com volume bonito. Ó, espelho a minha agulha.
aspiro e retroinjeto. E aí já vou fazendo a contenção do sangue, sempre com uma gaze estéril seca, porque se você colocar álcool aqui, vai começar a sair mais sangue ainda. Então já fizemos os palitinhos desse lado, não saiu nenhuma lágrima ainda, né, Milena? Tá tudo certo. Então, lateral aqui. Ah, não coloquei o bisel voltado para cima. Não tem problema, tá? A gente dá preferência para pôr o bisel voltado para cima. Observem que eu vou, ó, descendo e subindo com o bisel da minha agulha. Aspiro, seguro alguns segundinhos. Eu não me lembro agora se é na primeira aula ou na segunda aula do curso que a gente colocou a agulha bem na luz do vaso e a primeira aspiração que a gente fez já teve retorno sanguíneo. Então foi muito legal, porque aí deu para ver bem o que a gente faz lá na aula quando acontece esse tipo de evento aí. Por isso que é importante a aspiração, mesmo que a gente retroinjete, né? Porque assim não corre risco de injetar material dentro do lábio. Dentro da artéria, né? Dentro da luz de um vaso, né? Artéria ou algum vaso mais calibroso. Retroinjeto. A gente pegou um vasinho que não é calibroso, né? A gente já percebe que sangra um pouquinho mais. A agulha é diferente que a pressurizada. A pressurizada, quando sangra, a gente já tenta conter logo. Na agulha, se sangrar um pouquinho, não tem problema, que aí não tá ficando sangue entre o tecido. Lembrando que eu vou parar antes de chegar na comissura, né? Entrei aqui, aspiro e retroinjeto mais um pouquinho de produto. A gente já vai vendo que o lábio melhora a coloração. No caso da Milena não vai dar pra ver muito da nossa modelo aqui, porque ela fez micropigmentação, então o lábio dela já tá bem bonito, né? E eventualmente pode acontecer de ficar algum hematoma no dia posterior, é super normal, tá? Principalmente quem tem tendência de sangramento labial. Vamos fazer aqui um pouquinho de contorno embaixo, para mostrar a técnica de contorno também. Essa técnica aqui a gente tem que cuidar para não colocar um sobrecontorno, né? Que daí isso é outra coisa que a gente vê aí nos preenchimentos que ficam muito estranho. Quando aquele ácido extravasa o contorno do lábio e aí vai perdendo-se o contorno e além de tudo dá um aspecto não harmônico para o lábio. Então nós temos que cuidar aí com a região do contorno também. Então entro entre o vermelhão seco e a pele. Superficial também, bem superficial com a minha agulha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, a agulha vai deslizando na pele. Bem superficial. E aí, eu aspiro, deixa eu entrar com toda ela aqui, eu posso esticar um pouquinho o lábio. E o contorno, eu gosto de pinçar sempre. Então, vou aspirar também, aspiro e retroinjeto um pouquinho do produto. Bem de forma uniforme essa retroinjeção. E aí eu vou desenhando. Vou ver aqui onde que eu parei. Vou medir aqui com a minha agulha. Vou entrar aqui do ladinho agora. Não vou chegar tão próximo à comissura e não vou deixar reto. Agora eu tenho que inclinar um pouquinho esse meu contorno para respeitar a anatomia do lábio, que nós não temos essa voltinha aqui do lábio, ela tem que ser respeitada na hora da realização do contorno. Então, entrei ali até o ponto que eu tinha parado, espelho a minha agulha, um pouquinho mais aqui, espelhei a minha agulha, vou pinçar retro, só aspiro primeiro, sem mexer a agulha e venho retro injetando um pouquinho do produto. Retroinjetamos. Mais um pontinho só de contorno. Vou medir aqui a minha agulhinha. Vou entrar aqui bem superficial de novo. Aonde eu finalizei, um pouquinho mais em cima aqui. Entrei. Vou costurando esse lado sem aprofundar a agulha. Não vai ficar grumo, tá? Porque depois a gente acomoda o ácido, então não tem perigo não. Entrei aqui, parei um pouquinho antes da comissura, aspirei e pinço, retroinjeto. Essa aspiração você segura alguns segundinhos para ver se não vai ter retorno sanguíneo aí. Se você estiver fazendo skin booster labial, não precisa, tá? Eu tô mostrando técnicas de preenchimento aqui.
Então, eu já contenho todo o extravasamento sanguíneo. Quero mostrar um pouquinho do Miami Lips aqui, antes de finalizar o lábio inferior. A gente já percebe que já conseguimos trazer volume. Venho aqui agora. Técnica do Miami Lips eu ensino lá no curso. A gente coloca um fio dental aqui por dentro da boca, pode abrir um pouquinho a boca, entre os dentes. Aqui, ó, entrei. E eu vou centralizar aqui, bem na minha linha média. Deixa eu pegar a fita aqui que eu não peguei. Vou entrar aqui com uma fita e eu divido bem esse lábio. Técnica do Miami Lips, eu vou entrar com a minha agulhinha, fazer só esses últimos 2 bolos e a gente já vai fazer a parte superior. Já finalizando, só vou ter que anestesiar lá em cima porque ainda não anestesiamos a intraoral. Entro bem entre a pele aqui, então vou fazer os bolos aqui do Miami Lips. Superficial, entrei no meio do lábio, aspiro, vou colocar paradinho ali então um pouquinho de produto. Vou entrar aqui do ladinho também. Entrei, superficial. Aspiro, sem mexer a pontinha da agulha. Já vou colocar mais um pouquinho de produto aqui também. E qual que é o intuito dessa técnica? É nós gerarmos, né, esses 2 tubérculos bem proeminentes, porque aí depois eu deixo um pouquinho o fio aqui moldando e na hora da massagem eu só vou acomodar o material, né? Eu acomodo aqui o material e aí a gente tem a técnica do Miami Lips, que é bem procurada. Vou deixar aqui até a gente fazer o lábio superior, fazer bem rapidinho agora o lábio superior aqui. E a gente já vê como que fica finalizado aí o lábio com esse desenho do Miami Lips e utilizando a técnica russa de versão, que no caso dela nem é tão necessário, porque ela já tem um lábio bem bonito. Vou estar puxando mais um pouquinho do anestésico, tudo eu explico lá passo a passo no curso. Depois aqui é só uma pincelada do que vocês encontram lá no curso, a gente já vai anestesiar agora e finalizar o lábio superior. Fiquei com a minha bancada um pouco longe da filmagem. Então vamos lá, agora eu vou pegar o lábio superior, como eu disse, se eu tivesse anestesiado antes, agora eu ia ter que reanestesiar a mesma coisa. Entro entre o pré-molar e o canino, entrei com a minha agulhinha, vou depositando aqui o meu anestésico intraoral. Ah, mas não tá chegando lá nos forames. Anestesia? Anestesia sim, porque a gente tá pegando toda a ramificação que vai para os lábios. E nós queremos realmente só anestesiar a região dos lábios. Então, vou colocar entre 0,1 e 0,2 e dependendo da sensibilidade, eu posso reaplicar várias vezes durante o procedimento. E é bem tranquilo, né, modelo? Não é dolorido a anestesia. É uma região muito boa para se anestesiar ali, porque não sente praticamente nada de dor. Deixa eu pegar uma gaze limpinha. Vamos então iniciar a parte superior aí. Deixa eu ver se está pegando bem a câmera. Acredito que sim. Vamos ver quantas pessoas estão na live. Pessoal, vão compartilhando a live aí, hein? Que aí eu faço mais live ao vivo. Faço até de autoaplicação, se vocês quiserem. Já chamo a Milena, que já fizemos de tudo um pouco, né, claro. Milena? Então, eu vou pegar agora aqui as minhas marcações anteriores, o ponto alto do arco do cupido.
Vou entrar entre a pele e o vermelhão seco, superficial. Entrei aqui, ó, espelhando a minha agulha, ó, espelho ela tá bem superficial. Antes de chegar aqui na mucosa úmida, eu paro, vou aspirar e vou fazer um microbolos ali. Então, coloco o microbolos e vou retirando a minha agulha, retroinjetando, já para ir revertendo também. Então, geralmente eu faço bolos e já vou colocando um pouquinho de produto retroinjetando para trazer esse lábio mais para fora. Ponto alto do arco do cupido, entrei entre a pele e o vermelhão. Vou dar uma acelerada, porque o lábio superior, se a gente demorar muito e passar essa anestesia, você avisa, tá, Milena? Que é mais dolorido que o inferior. Faço um microbolos ali, venho retroinjetando. Mesma quantidade dos dois lados. Vamos fazer os palitinhos aqui de versão. Vou dar uma aceleradinha, tá? Entrei superficial, espelhei a minha agulha, aspiro, mesmo que eu retroinjeto, eu gosto de aspirar, e venho retroinjetando. Ah, mas com a agulha não é mais perigoso? Não, na verdade não, porque você está no plano correto, né, que é o plano mais seguro, superficial, subcutâneo. A gente encontra isso em literatura, então não é algo que a gente tira do nada, né? Segundo literatura, em torno de mais de 95% dos casos estudados, a artéria ela se encontra mais posicionada em região intramuscular e na maioria das vezes no subcutâneo. O que é a mucosa, desculpa, no subcutâneo. Finalizamos os palitinhos. Aqui, ó, a mucosa é o vermelhão úmido do lábio. É aqui que geralmente a gente encontra a artéria. Em muitos os casos, comecem a observar, vocês conseguem até sentir a artéria pulsando. E também não é garantido que não vai ficar hematoma, porque a gente tem outros vasinhos ali de menor calibre pelo lábio, né? Então, não é garantido também que a gente não vai deixar nenhum hematoma por conta de não pegar artéria. Nós temos uma vascularização bem importante na região do lábio. Posso pinçar, se eu achar melhor, retroinjeto. Sangrar um pouquinho mais, a gente segura. Essa é a famosa técnica russa que a gente trabalha em lábios. Entro aqui, costurando o lábio, espelho a minha agulha, aspiro e retroinjeto. Pessoal, quero ver essa live aí chegar pelo menos nos 60 aí para eu fazer um sorteio depois no final da live. Então compartilha nos grupos, pede pro pessoal seguir aí. Entrei espelhando, aspiro e retroinjeto. Depois eu tenho uma surpresinha aí no final da live também, então fiquem aí depois do procedimento que eu tenho mais umas dicas e eu vou explicar um pouco do que foi feito aqui, vamos tirar as dúvidas. Terminamos os palitinhos. Nesse lado aqui agora eu vou querer só fazer um pouquinho de contorno e eu já vou liberar a minha modelo, daí. Um fato bem curioso, olha que lindo que fica o lábio, né? Olha como traz uma projeção aqui, ó, sem deixar aquele sobrecontorno. Vou fazer um pouquinho de contorno, então quando eu chego aqui, no curso eu explico bem, né? Eu meço aqui e vou entrar com a minha agulha aqui embaixo. E eu tenho que sempre cuidar para realçar o arco do cupido, né? Eu vou começar aqui lateralmente, que o pontinho lá do ponto alto do cupido, ele é bem sensível. Milena, se precisar, a gente dá mais uma anestesiada, tá? Se já passou anestesia, você pode me falar. Então, espelhei bem, aspiro e venho pinçando e retroinjetando um pouquinho do produto. Faço a contenção aqui. Na verdade, é bem rapidinho. Não tá sangrando muito não, Milena. Não, ai que bom. Não. A nossa modelo tá com a toxina em dia, né? Tá esticadinha. Até amanhã a gente vai postar a foto do antes e depois aqui da modelo da toxina, tá? Ficou maravilhosa a toxina dela. Entrei superficial, não precisa entrar com toda a agulha, eu entro só até onde precisa contornar e retroinjeto. Eu tinha 1 ml de produto, eu tenho ainda umas 15 unidades aqui para distribuir.
Então, mesmo para um Skin Booster, eu posso utilizar em torno de 1 ml, tá? Não preciso usar tanto produto assim, porque depois vai dar edema. E aí o edema vai perdurar por quanto tempo? Eu vou entrar agora diferente desse lado aqui, por conta do meu posicionamento na maca e para não ficar aí na frente da câmera, tá? Posso pinçar aqui para entrar, mas eu tenho que observar que vai ficar bem superficial mesmo assim. Ó, entro superficial. Se acaso superficializar demais a agulha, eu retorno a minha agulha e coloco no plano certo. Ó, isso aqui que é o plano certo. Todo mundo vendo aí? Então, eu vou agora aspiro e pinço retro injetando o produto. Mais um pontinho aqui, mais meia agulhinha aqui desse lado, entro bem na divisa do vermelhão e da pele para fazer o contorno. Superficial, costurando esse lábio, ó. Aspiro e retro injeto mais um pouquinho de produto. Vamos fazer agora o arco do cupido para finalizar. Temos mais um pouquinho só de produto. Então, vou entrar aqui no ponto alto do cupido. É importante que vocês façam esse pontinho aqui quando estiver bem anestesiado, que acho que não é o caso da modelo, mas tudo bem, a gente vai finalizar bem rapidinho, ó. Posso descer um pouquinho mais, que a gente vai cruzar esse arco do cupido. Aspiro e retro injeto. Eu não tô segurando tanto na aspiração, porque como eu disse, esse material ele não tem perigo de obstrução, tá? Eu tô acelerando um pouquinho, por isso que eu já peguei ele para fazer a live, que daí ele fica mais rápido aqui em termos de aspiração. Espelhei, aspiro e pinço aqui, retro, injetando o restinho do produto. Finalizamos o ml aqui e agora eu venho acomodando esse produto. Primeiro eu vou conter bem o sangramento. Posso massagear com a gaze, né, ou não. Posso deixar o fio dental aqui para massagem, para acomodação, né? E a massagem eu também vou usar um produtinho para fazer a massagem, que eu já deixei separado, deixei separadinho. E depois a gente vai finalizar aí com o gloss. Ah, acho que eu vou pedir para você me mandar as fotos depois, Milena, porque você liberar e eu vou continuar com a live, então não vou sair da live, né? Venho aqui massagear esse lábio, acomodo. Então, se tiver algum pontinho branco, eu vou olhar se tem algum grumo, se tem algum nódulozinho, se tem algum ponto isquêmico, ou se tem algum ponto que ficou superficializado, ou ficou alguma bolinha aqui por dentro do lábio. Então, é o momento da vistoria. Acomodo esse ácido. Então, eu dou uma leve acomodação aqui, não preciso necessariamente massagear, eu mais acomodo do que massageio. Então, o lábio tá perfeito. Eu vou tirar aqui o fio dental. Tirar aqui, nossa técnica Miami Lips. Ficou lindíssimo esse lábio, maravilhoso. Já era antes, né? Então, quando a gente pega lábio assim, é muito fácil de trabalhar, só que aí a gente tem as dicas lá no curso para vários tipos de lábio. Então, não pense que todo mapeamento assim é fácil, que você consegue fazer rapidinho e o lábio fica lindo, né? Tem casos que a gente precisa estudar bastante na hora de fazer a aplicação, por isso a gente tem o grupo de alunos lá e a gente sempre auxilia também na parte de marcação, porque apesar de ser curso online, vocês têm toda a mentoria do pós, que a gente está auxiliando para vocês terem segurança e conseguirem realmente ocupar, né, o curso, fazer procedimento e não ter medo na hora de fazer o procedimento. Pode descolar um pouquinho o lábio, vamos virar aqui. E aí, pessoal, ficou lindo, né? Com um mapeamento maravilhoso. Dá para fazer esse mesmo mapeamento aqui na nossa sessão de ácido reticulado, que a gente vai fazer o preenchimento. Assim a Milena já vai ver se ela vai gostar, né? Se ela vai se acostumar com o lábio assim, tenho certeza que sim. Porque geralmente quando a gente faz a primeira vez o lábio, a gente acha meio estranho, é normal, tá? E depois a gente não fica mais sem, né? Então, é bem assim que acontece. Acaba sendo um vício também como a toxina. Eu vou liberar minha modelo e agora eu vou puxar todas as perguntinhas de vocês aí,
para nós estarmos respondendo então. Milena, você pode levantar bem devagarinho, tá? Cuida para não bater no suporte do celular. E aí eu já vou estar finalizando a live, mas já vou me despedir de você. Obrigada, muito obrigada, tá? meu amor. Obrigada. Depois você me manda a foto, tá? Mando sim. Prontinho, pessoal, já voltamos aqui. Agora eu vou tentar responder as perguntas, que eu sei que tem várias, né? Sim, a nossa modelo é maravilhosa, né? A Cássia tá colocando aqui, linda Milena. A Audi tá assistindo, viu, Audi, que eu comecei a live antes, porque você falou que aí já era meia-noite, né? Então a gente tentou iniciar um pouquinho antes a live também. Deixa eu tentar voltar aqui as perguntas, mas já vou respondendo todo mundo. Vamos ver aqui se tem alguma perguntinha. Josi escreveu aqui que chegou, pessoal entrando. O pessoal falou que o som tá bom. A Marli pediu aqui, aplica o anestésico puro ou com soro fisiológico? Puro, porque eu estou usando a lidocaína 2%, tá? Então é um anestésico super seguro, sem vaso, tá? É a lidocaína normal, por isso que a gente pode reaplicar sem problema nenhum, tá? Eu não preciso me ater aí a aplicar só uma vez, porque como vai passando os minutos, já começa a voltar a sensibilidade do lábio. E aí você pode reaplicar, porque senão o cliente vai sentir dor. A Vera pediu se a cliente precisa estar na maca deitada ou na cadeira inclinada. Indiferente, tá? Eu geralmente aplico na maca, mas ela não tão deitada, né? Então um pouquinho reclinada, porque facilita também para eu fazer a aplicação. Mas não é questão que não poderia aplicar deitado, tá? Não é como toxina botulínica. Essa seringuinha que eu usei para anestesia é uma seringa de toxina botulínica, do famoso Botox, né? Popularmente falando. E ela é de meio ml, sim. Aí você pode usar 0,1 a 0,2 de lidocaína. Deixa eu ver aqui muitos coraçõezinhos. A Milena tava plena ali, ela nem reclamou nada, tá? Inclusive teve uma aluna que falou que ela tentou fazer o preenchimento na agulha, mas ela não conseguiu porque a cliente reclamou muito de dor. Então a gente ensina essas técnicas de anestesia para você conseguir realizar o procedimento mais confortável possível, porque é muito ruim quando o teu cliente, o teu paciente ficar reclamando de dor. Aí você acaba ficando nervosa e não consegue trabalhar corretamente, né? Então às vezes você está com a técnica tudo perfeito, mas aquilo te desestabiliza. Se a pessoa fica reclamando muito que tá com dor, você começa a ficar com nervoso, né? O produto que eu usei, depois eu vou mostrar para vocês o frasquinho dele, então, já que vocês querem. Vamos ver, a lidocaína precisa perguntar se tem alergia, precisa, inclusive porque o ácido reticulado, a maioria, tem lidocaína, tá? Deixa eu ver aqui, acho que eu perdi umas perguntas aqui. Pode usar o ácido denso aqui que perguntaram, tá? A Elaine já colocou aqui que tá esperando o segundo ml dela. Elaine fez o preenchimento aqui conosco na clínica, ficou lindíssima e já vai querer pôr mais um. E o lábio dela comporta, vai ficar muito bonito. Depois eu vou fazer o antes e depois da Elaine também. O produto que eu usei hoje eu já vou mostrar pra vocês. A durabilidade desse é em torno de 30 dias, mas daqui 15 dias a gente já pode entrar com o reticulado. Ele dá uma leve volumização, tá, pessoal? Então, ele vai fazer o que esse produto? Vai dar uma ideia já. Eu gosto sempre de começar com ele, porque daí a nossa cliente já vai ter uma ideia de como vai ficar o preenchimento. Ao mesmo tempo, vai fazer o tratamento da região perioral. Vai dar uma leve volumizada nos vincos, porque o primeiro ml praticamente é usado para a correção de vincos do lábio. E hidratação, porque o lábio muitas vezes está desidratado. E eu não lembro se eu falei antes, mas quando a gente aplica o reticulado, a gente tem que hidratar muito depois. Porque o ácido no subcutâneo, ele vai absorver muita água da região. Então, superficialmente começa a ficar ressecado o lábio. E a gente tem que avisar isso para o nosso cliente.
Agulhas, cânulas ou caneta de pressão, qual técnica dura mais? As três duram se você usar conforme o crosslink ideal. O crosslink ele é um pouquinho diferente da reticulação, tá? Não é só a reticulação que a gente olha. Porque, por exemplo, os ácidos da Renova, eles têm a reticulação bem parecida, a maioria tem a reticulação igual. Porém, o crosslink que altera bastante. Então, são características do ácido que alteram. E aí a gente precisa escolher o ácido ideal para conseguir manter mais tempo no lábio. Por exemplo, na caneta pressurizada a gente tem que usar maior crosslink ainda do que agulha e cânula, por conta da pulverização do dispositivo. Eu gosto das três técnicas, tá? O produto que foi usado já vou falar. Sim, ó, essa técnica russa, que é esses vetores, essas traves de sustentação, eu abordo muito lá em praticamente todos os procedimentos. Porque é uma técnica que eu uso muito, então eu gosto, né? Eu me adaptei para usar, para inverter, para deixar o lábio mais bonito. Sim, pode usar o anestésico com vaso, porém eu ensino ali sem vaso, tá? Tem curso online de caneta pressurizada e hoje lanço o nosso curso de agulha e cânula. Então já está disponível o link na bio, que eu já vou falar dessa promoção. E vai ter sorteio no final também. O teste alérgico você pode fazer só com a lidocaína daí. Você pega o antebraço, eu ensino lá no curso, tá? O teste alérgico, ensino também como que faz a aplicação da hialuronidase. A gente sabe que a hialuronidase é o antídoto do ácido hialurônico. Então, a partir do momento que eu entro com a hialuronidase, eu faço a degradação do ácido, tá bom? Faz um tempinho que começou, Nilza, mas não se preocupe que vai ficar salva a live, se Deus quiser, né? Não cai meu Instagram aqui. Tenho bastante bateria. Fernanda, os reticulados eu indico várias marcas, tá? Eu deixo uma listinha lá e aí vocês têm acesso para escolher a marca que você gosta mais. Porque assim, geralmente eu uso Renova, tá? Vou ser bem sincera com vocês. Mas a gente tem outras marcas também que são excelentes e eu não tenho parceria com marca nenhuma, tá? Então a gente pode utilizar sim outras marcas. Na pressurizada eu tenho um cuidado maior, porque na pressurizada, dependendo o ácido que a gente usa, dá muito edema. Dá mais edema do que a agulha e a cânula. Por isso que a gente tem que se atentar ali que tem ácidos que dão menos edema na pressurizada. Sim, o Biogelize é ótimo também, que perguntaram aqui. Você pode usar tanto com o crosslink mais baixinho ali da linha, quanto o crosslink médio, quando aquele lábio que você precisa de mais sustentação. Então, tem opções também dentro da indicação dos fornecedores que a gente consegue trabalhar. Muitas vezes, eu prefiro já utilizar um crosslink médio, tá? Uma reticulação média, para deixar esse lábio mais sustentado. Sim, esse curso de agulha e cânula que está lançando hoje, ele é só para lábios, tá? Então, são técnicas labiais. Mês que vem vai lançar o de cânula corporal e facial também. O custo-benefício do Renova Lift está ótimo no momento, realmente. Para praticar em modelos, você pode usar tanto o Skin Booster quanto o ácido denso, tá? Melhor você já começar a trabalhar com o denso, porque por conta de você apertar o êmbolo. Então, essa dificuldade que você vai ter na hora de trabalhar. Então, aperte mais o êmbolo no denso, que aí você vai chegar mais próximo aí à aplicação com o reticulado, tá? Então, o líquido é muito mais fácil, porque você encostou atrás, ele tá saindo o produto. Com a seringa do ácido hialurônico não é assim. E aí você tem que se adaptar também conforme você vai sustentar a tua mão, para não ficar tremendo muito a mão, porque o cliente sente, né? Esteticista pode trabalhar com preenchimento labial sim, tá? A Evelyn tá perguntando aqui. Técnico em estética também, porém, técnico em estética perante a lei precisa de um responsável técnico, tá? Mas isso não só nas técnicas de estética avançada. Técnico em estética, segundo a lei do esteticista, ele é um profissional que, para trabalhar, ele vai sempre precisar de um responsável técnico que é um graduado, né? Então tem que ter um profissional graduado em parceria ou trabalhando como responsável técnico no espaço. Mas isso não só na estética avançada, como eu falei, para fazer qualquer procedimento estético.
A Juliana pediu se consegue comprar os produtos, mesmo sendo esteticista. Sim, com certeza, você vai ter acesso aos fornecedores, vai conseguir comprar sim os produtos. A Carolina falou, fiz um preenchimento em uma cliente ontem e na hora já inchou e ficou roxo. Hoje o roxo ficou maior e expandiu o queixo. O que eu faço? Como que a gente vai, então, manejar... Sim, aqui, deixa eu só responder da Fernanda antes. Farmacêutico pode ser responsável técnico? Sim, desde que ele tenha pós em estética, tá? Então, ele tem que ter a pós em estética para ser teu responsável técnico. O que acontece muitas vezes? Por exemplo, hoje a nossa modelo saiu sem hematoma nenhum. Mas, muitas vezes, no dia posterior, esse hematoma aparece. Então, pode acontecer. O hematoma, muitas vezes, você não vê na hora. Aí, você tem que saber diferenciar o que é um hematoma de um início de necrose, porque tem vários fatores que vão caracterizar ali a necrose labial. E você também vai perceber que, às vezes, o hematoma ele se expande do local em que foi feita a punção do vaso. E por que acontece isso? Porque o vaso ele vai acompanhando, né, um trajeto. Então, se, por exemplo, pegou uma artéria, com certeza todo o caminho da artéria ele vai ficar um pouquinho arroxeado. Não significa que vai necrosar o lábio, porém a gente tem como manejar esse hematoma para ele sair mais rápido. Eu gosto muito de LED, para quem tem laser também. Você pode fazer nas primeiras 24 horas compressa de água gelada, depois das 24 horas compressinhas de água quente, para tentar dissolver mais rápido, porque o que é o hematoma, né? Geralmente é equimose, que é o roxo menor, né? O hematoma é quando tem muito extravasamento sanguíneo dentro do tecido. Então, o hematoma nada mais é do que um extravasamento sanguíneo dentro do tecido. Por que eu falei que a agulha e a cânula é um pouquinho diferente da pressurizada? O pertuito da pressurizada ele é menor, né? Então, quando a gente usa, por exemplo, uma agulha 27 gauges para preenchimento, a gente deixa um pertuito de entrada maior do que o pertuito de entrada da pressurizada. E aí, quando a gente coloca o ácido, às vezes aquele pertuito já fecha na pressurizada. Então, vai começando a extravasar muito sangue ali. Então, eu já aperto o local, para quê? Para evitar que aquele hematoma se expanda e fique muito grande entre os tecidos. Mas na agulha, se estiver sangrando, eu posso deixar sangrar um pouquinho, tá? Eu não preciso já vir e fazer o tamponamento da área. É claro, se eu observar que está extravasando dentro do tecido, ficou um carocinho, alguma coisa assim, eu já venho e tampono. Posso colocar o gelinho, então, nas primeiras 24 horas. Depois dessas 24 horas, eu entro com compressa de água morna. Aí tem vários heparinoides aí que eu posso usar. Gel de arnica, iridoide, trombofob, tudo isso eu ensino lá no curso também, tá? Mas não precisa se preocupar, só você tem que sempre acompanhar o pós. E essa parte de necrose é a intercorrência mais temida, né, que a gente tem aí para trabalhar com lábios. Quer dizer, a mais temida é sempre falta de biossegurança, que isso a gente evita sendo profissionais qualificados e habilitados para trabalhar, que a gente sabe que a biossegurança em primeiro lugar. Sim, tecnólogo não precisa de responsável técnico, porque aí é graduação, tá? Curso superior não precisa. Sim, Patrícia, dá para fazer a ordenha caso haja uma intercorrência, né? Mas quando que a gente faz intercorrência? Esse procedimento de ordenha, quando é possível executar esse procedimento? Geralmente é quando fica aquela bolinha de ácido muito superficial, que aí você enxerga, fica um ponto branco e é o ácido ali aparecendo, uma bolha de ácido. Aí você vem, né, faz a punção e faz a extração do ácido com a ordenha, que a gente também fala isso no curso. Aí, se a pessoa tem alergia e hialuronidase, a gente faz o teste alérgico e observa o grau de sensibilidade. Se for muito grande esse grau de sensibilidade, mas eu tenho um princípio de isquemia para uma possível evolução de necrose, eu vou aplicar da mesma forma, só que eu vou aplicar já no local onde tem atendimento médico, para logo após que eu fazer essa aplicação, já ou até antes, né, a pessoa já tome ali o antialérgico, né, já faça o uso do antialérgico no local do pronto atendimento mesmo. Se for uma sensibilidade menor, já toma o antialérgico via oral mesmo e aí faz a aplicação, porque resolvemos o mais urgente primeiro, porque a reação alérgica nós conseguimos reverter, né, conseguimos
controlar, a não ser que seja muito exacerbada, mas aí a gente tem a orientação médica ali próxima para também não deixar com que aquele tecido necrose, porque aí isso sim também vai gerar muitas vezes sequelas irreversíveis para o nosso cliente. Vou tentar deixar salvo assim, tá? Qual agulha para fazer o reticulado? 27 gauges, eu mostro todo o material lá no curso. Ah, você fez com a pressurizada e ficou o hematoma? Sim, a pressurizada, nós temos o curso de pressurizada também, que eu amo fazer preenchimento labial na pressurizada. A pressurizada, você tem que cuidar até do formato que você segura a caneta. Nesses dias até peguei um caso de aluna que ficou muitos hematomas interno de coxa, braço, lábios, costuma ficar. Por quê? Porque se tu deixa a caneta um pouquinho frouxa, ela dá uma leve pancada no tecido. Quando que essa pancada acontece? Às vezes você nem percebe, na hora que você aciona o pistão da caneta, ela dá uma leve quicadinha assim, ó, porque sai o produto e gera uma pressão contrária. Então ela dá uma batidinha na pele. Então tem que cuidar para segurar bem firme e ao mesmo tempo quando tu aperta na caneta, tu já pressiona na pele, que evita muito a questão do hematoma. E é claro, possivelmente você puncionou um vaso mais calibroso e gerou o hematoma grande, né? Que você disse que estava já se alastrando para o mento. Então, para desencargo de consciência, depois você me chama no direct. Tem meu WhatsApp no Instagram, me chama lá, manda foto, que eu já avalio lá se é alguma coisa que você precisa se preocupar ou não. Caroline, essa parte do hematoma e necrose é muito interessante, eu falo bem explicadinho lá no curso, mas assim, quando é princípio de necrose, tem toda uma fase até chegar na necrose. O que é a necrose? Falta de oxigenação nos tecidos. Pessoal, compartilha a live aí que vai ter sorteio depois. Falta de oxigenação no tecido, mas para até acontecer a morte celular por falta de oxigenação, acontece várias etapas para chegar até aí. Claro que é rapidamente, evolui rapidamente nas primeiras horas, mas primeiro eu vou observar que a coloração do lábio ou da região altera, tem uma possível isquemia evidente. O que é isquemia? Como não tem fluxo sanguíneo, porque teve uma obstrução de vaso, vai ficar esbranquiçada alguns pontos, né? Então eu observo muita dor local e começa a aparecer até algumas pústulas no local, algumas feridinhas. Então isso significa o quê? Aquele hematoma que está se alastrando muito, acompanhado de dor, acompanhado de outros fatores que eu explico lá no curso, possivelmente pode evoluir para necrose sim. E aí a gente vai fazer o quê? Primeiro a gente tenta massagear para desobstruir, senão já dentro dessas primeiras horas a gente já entra com a hialuronidase para fazer a reversão. Olha, Adri, na pressurizada é mais difícil você obstruir o vaso, mas não é impossível. Mas pela questão da segurança em questão de obstrução, a pressurizada é bem legal para trabalhar. Por quê? Porque ela pulveriza mais. Então, ela tem seus benefícios, mas ela também traz um pouquinho de prejuízo. Por quê? Pulverizando mais o ácido, eu vou ter que aumentar mais o crosslink para ter durabilidade, ou então colocar um pouquinho mais de produto para eu atingir a mesma durabilidade de agulha e cânula. Quanto mais profundo, para dar projeção, eu uso mais ácido. Aí nas técnicas, por exemplo, da inversão ali com os palitinhos da técnica russa, com 1 ml eu já deixo um lábio bem desenhado. Para que se precisar utilizar o segundo ml, eu consigo com 2 ml deixar um lábio super volumoso e harmônico. Às vezes 1,5 ml já é suficiente. Pessoal, mais alguma pergunta? Então assim, vai ter muitas dúvidas, mas para você que se interessou, que gostou da técnica, que viu que não é tão difícil assim, porém a gente precisa sim muito cuidado, muita habilidade, digamos assim, expertise na hora de manusear um lábio, porque é um procedimento avançado e existem várias técnicas, né? Eu mostrei um pouquinho só de cada, nem de todas, né? De algumas nem mostrei cânula, porque não teria como, mas para você que se interessou, então o nosso curso, ele lança hoje, nosso curso online, e aí você já pode adquirir o seu curso no valor promocional. Dessa vez a gente baixou o curso para todo mundo, não só para aluno, tá? Então, esse curso, o valor normal dele é R$ 599. E hoje é quinta-feira, né? Até quinta que vem, em 7 dias, esse valor do curso, ele vai ficar por R$ 349.
você pode parcelar esse curso e as 50 primeiras pessoas que se inscreverem no curso vão participar do sorteio da nossa cápsula de nutracêutico. Então nós vamos sortear 5 frascos de cápsula do VIPcorp, que é o nosso nutracêutico de laranja-moro, magnésio, picolinato de cromo. Então é um nutracêutico que ele ajuda, ele entra como uma suplementação para emagrecimento. Ajuda no controle da ansiedade, da vontade de comer muito doce. Ele é autorizado pela Anvisa, tá, pessoal? Então ele é bem natural mesmo, não tem nada de produto químico que vai te trazer efeito colateral ali. Então ele é muito bom para esse controle aí da vontade de comer doce, principalmente por conta do picolinato de cromo. Aí entra a laranja-moro, que está super em alta aí nos protocolos de emagrecimento, ajuda na perda de gordura visceral, ajuda também como antioxidante, né, para o organismo. O magnésio, que ajuda a desinflamar o corpo. A gente sempre precisa tratar de dentro para fora, né? Quando a gente faz protocolo de emagrecimento, nós precisamos desinflamar o organismo, precisamos muitas vezes de uma suplementação de um nutracêutico para trazer mais resultado. Então aí a gente tem o nosso VIPcorp, que também está com valor promocional de venda, tem na bio do Insta aí. Débora, tem curso completo com a pressurizada, sim, está na promoção também. Ele está por R$ 699 e você pode parcelar em 6 vezes sem juro. Mas esse curso ele entra tudo, inclusive o preenchimento labial, tá? Entra preenchimento de outros locais, bioestimulador de colágeno, capilar, tem até preenchimento de lóbulo de orelha, para te ter uma ideia. Tratamento de colo e pescoço, flacidez, celulite, redução de gordura. Eu vou esquecer a maioria, porque tem muita coisa lá, tá? Tem uso da hialuronidase, porque mesmo na pressurizada a gente precisa trabalhar com hialuronidase. E aí ele também vai estar por 7 dias ainda nesse valor promocional. Fernanda, nesse do labial por 7 dias não, tá? Provavelmente depois os alunos vão continuar com esses benefícios, mas para quem não é aluno, dessa vez a gente baixou mais ainda o valor, para todo mundo ter oportunidade de entrar na turma, porque na verdade é um valor simbólico, tá, pessoal? A gente sabe que preenchimento labial é uma técnica que a gente precisa ter domínio para realizar. E quem já é aluno sabe que os nossos cursos são bem detalhados. Tem mentoria VIP, tem acesso vitalício, tem grupo de alunos. Então é um curso super completo, trazendo também não só o procedimento, mas o principal, que é aprender a lidar com as intercorrências, como reverter, porque eu sempre vou ter medo de trabalhar com uma técnica se eu não puder reverter, né? Não puder reverter qualquer possível intercorrência. Então, para eu conseguir me destravar, né? Se é isso que você quer, se destravar, né, nesses procedimentos com agulha e cânula, compre o curso, que você vai ver que você, mesmo fazendo o curso online, você vai começar a visualizar os procedimentos de uma forma diferente. E você vai ver que, por exemplo, assim, trabalhar com agulha e cânula é sim técnicas avançadas, mas não é impossível. E você pode também aprender, tá? E aprender da forma correta e com suporte e uma mentoria, porque aí qualquer problema, qualquer dúvida, você já vai falar diretamente comigo. A Débora colocou aqui, você é maravilhosa, com certeza quero fazer um curso seu. Aí você vai amar, pode ter certeza, tá? A Michela colocou aqui, é a melhor, a Ed colocou, mentoria é a melhor. Então assim, pessoal, eu sempre digo, quando a gente tem dúvida na compra de um curso, a melhor coisa é entrar nos grupos ou olhar lá as avaliações. Nós somos 5 estrelas na Hotmart, tá? Nós temos todas as avaliações positivas, não temos devolução do curso, porém se você comprar e não gostar, é o direito teu devolver, tá? Eu digo que nós não temos devolução porque nenhum aluno chegou e falou que não gostou do curso e quis devolver, tá? Isso é um bom sinal. Então a gente fica muito feliz e já são alguns anos aí que a gente trabalha com curso online, cada vez buscando melhorias para atender nossos alunos. O Dr. Bruno Kaique colocou aqui, linda e grande profissional, amo o professor Dr. Bruno Kaique, está com o lançamento do curso do Peeling 9 ácidos, se vocês quiserem também, já aproveita aqui, ó, tem o arroba dele aqui, ó, arroba Dr. Bruno Kaique, mas senão vocês podem me chamar lá, ele tá com turma aberta do lançamento do curso do Peeling 9 ácidos, que é maravilhoso, tá? Eu indico muito esse peeling, trabalho aqui na clínica e assim tem um faturamento maravilhoso também, tá?
Além de ser um peeling super seguro, rápido, né, Dr. Bruno, muito rapidinho para fazer e ao mesmo tempo trazendo resultados maravilhosos. Então, se você tiver interesse, você pode chamar aí o Dr. Bruno também, que ele já passa as informações. A Vera colocou aqui, sou aluna, tenho todos os seus cursos para complementar falta de cânula. A Suzana colocou aqui, super completa e mentoria perfeita. A Cristina colocou a melhor professora do mundo. Ai, meu Deus, fico até envergonhada, gente. Mas que bom que assim a gente fica cada vez buscando melhorar. Como eu disse, eu tenho comprometimento mesmo com os meus alunos, porque eu penso, o valor é simbólico, né? Se for analisar para um curso de preenchimento labial com tantas técnicas e com tantos detalhes. Porém, é um comprometimento meu para quem compra o curso conseguir realmente trabalhar depois, tá? Por isso que eu falo, não é só um curso online, tá? A gente trabalha aqui com realização de sonhos, com conseguir realmente destravar técnicas. E teve muita gente que tinha resistência, porque já foi lançado o curso de corporal na agulha, né? Tinha muitas pessoas com resistência para utilizar agulha. E hoje o pessoal manda mensagem, meu Deus, eu tô apaixonada pela agulha, eu adoro fazer procedimento com agulha, gosto de trabalhar com cânula, então assim, é maravilhoso isso, né? Ai, muito obrigada, você também, doutor Bruno, maravilhoso. Pessoal, tirem um print aí, me marquem depois para eu repostar, seguir vocês no Instagram, tá? Tirem um print da tela. Eu vou finalizando por aqui, não vou ler todos os elogios aqui, mas eu agradeço muito de coração, tá, pessoal? Amo todos vocês, cada aluno meu que tá aqui presente, todo mundo que tá assistindo a live, que eu sei que é o pessoal que sempre está me acompanhando, sempre está presente aí nas lives. E aí não perca essa oportunidade, porque durante esses 7 dias, então, nós vamos ter esse super desconto no curso. E aí, depois desses 7 dias, já vai ser reajustado para os 599. Então, hoje até quinta-feira, você consegue adquirir o seu curso por apenas 349. Uma oportunidade para trazer esse pessoal aí, esses alunos novos que ainda não conhecem os nossos cursos. A gente tem uma opção grande aí de cursos também na bio. E aí, os primeiros 50 inscritos, eles também vão participar do sorteio. Então, serão 5 VIP Corp que a gente vai sortear. Para quem aí for o felizardo de ganhar, a gente envia, né? Vai pegar o endereço e envia na casa de vocês, para vocês também estarem aí aproveitando, experimentando o nosso nutracêutico, que ele está com muito, assim, uma recepção muito boa pelo pessoal. Meus clientes também, eu incluo em todos os protocolos, estão amando, está ajudando muito aí na questão do controle do peso, além dos outros benefícios que ele traz, né? Então tá bom, pessoal, um beijão, vou ficar por aqui. E aí espero vocês aí no meu grupo de alunos. Beijo. A doutora Kátia colocou aqui, faz um curso de jato de plasma. Vou pensar então para fazer aí logo aí um curso de jato de plasma. Mês que vem nós temos o curso de cânula, né, com bioestimuladores de colágeno corporal e facial. Beijão, fiquem com Deus e até mais.